Olá! Quero apresentar aqui para vocês o podcast André Cast, Esperança e Superação. Esse é um podcast, vamos se dizer que o primeiro, um piloto, porque estamos aqui pensando e desenvolvendo esse grande projeto aqui dentro da nossa empresa. O André tem aí já um trabalho muito grande no YouTube, com as famílias, orientando não só a família, mas também os dependentes, e surgiu a necessidade, o desejo e até mesmo a sugestão sua de termos aqui um podcast, trazer mensagens, informações, orientações. Então, hoje é o primeiro podcast. Então, assim, se você gostar, se você quiser que a gente grave mais e que isso vire aqui uma grade no nosso YouTube, que você comente, que você compartilhe, que você possa motivar não só eu aqui da empresa, mas também o André a prosseguir com esse projeto. Antes da gente começar, eu quero me apresentar para você. Talvez você não me conheça, eu sou a Samara Souza, eu sou psicóloga e sou cofundadora do Instituto Amor Suficiente, o IAS. Além disso, eu tenho um trabalho todo exclusivo e orientado para as mulheres, fazendo com que as mulheres possam ser seguras de si, elevar as suas autoestimas e viver aí uma relação consigo mesmo muito próspera. Eu estou aqui hoje com a Dercy, que é mãe, que é uma mulher de Deus e que está ali, né, à frente hoje do atendimento ao cliente dentro do IAS. Então, a Dercy, muitos de vocês talvez até já conhecem a Dercy através das mensagens, dos áudios, e agora vocês vão poder conhecer aí mais o rostinho da Dercy e estar conhecendo um pouco dela aqui no podcast. Então, Dê, obrigado pela sua participação. Obrigada por você estar aqui conosco. Obrigada por você cuidar aí dos nossos clientes diariamente. Eu que agradeço. Trabalho com o Dr. André há algum tempo, já conheço há alguns anos atrás. Então, para mim, é sempre um prazer de conversar, de tratar, de orientar um pouco cada família com o seu dia a dia, com os dependentes. Para mim é um maior prazer. Muito obrigada pelo convite. E a Dercy, né, ela foi convidada para estar aqui, primeiro porque ela está diariamente ouvindo aí todas as mães, entendendo um pouquinho, além também de ser mãe, né? Então ela sabe exatamente o seu sentimento de lidar aí com os seus filhos e com as dificuldades aí do dia a dia. Temos aqui também o André, que também é um dos cofundadores do IAS, que é o Instituto Amor Suficiente, essa é a nossa empresa. O André é psicólogo, ele atua nessa área da dependência química há mais de 24 anos, trazendo aí, né, a orientação, a informação e o suporte, não só para a família, mas também orientando aí todos os dependentes. Ele é criador, né, aí do programa matinal, o programa mais amado por vocês aqui no YouTube, que é o Café com André, trazendo reflexões, orientações diariamente. E também o André é escritor. Ele acha que é pouco tudo que ele faz, ele ainda escreveu um livro, que talvez você já até conheça, que é Dependência Química. Então, hoje, o André estará aqui conosco, né? Trazendo todo o conhecimento dele, toda a bagagem dele, para que a gente possa trazer a sua pergunta que você mandou, que você participou, para que ele possa aqui responder. A gente vai bater um papo, vai tirar todas as dúvidas. André, muito obrigada por você estar aqui. Que bom que estamos juntos aqui, né, Samara, Dercy? É sempre uma felicidade, porque eu sempre digo que Deus tem desculpas, nós temos as desculpas e Deus tem o seu propósito. Né? Dessa forma, nós estamos reunidos aqui em prol, né, de trazer cada vez mais orientação, informação para tantas famílias que estão vivendo o desafio da dependência. Então, eu fico muito lisonjeado de estar com vocês e, principalmente, juntos aqui, vamos conseguir levar uma mensagem de informação para tantas famílias que estão vivendo isso. Né? Infelizmente, nós temos uma realidade hoje dura, né? A nossa sociedade. Cada vez mais temos o problema da dependência, as drogas, mas começa tudo na família. Então, a orientação da família é importante, principalmente para se fortalecerem e aprenderem, de fato, a lidar com a dependência química, que é muito difícil também. Que bacana. Espero que hoje a gente consiga aí trazer muita informação. E aí, Dê, o que você tem aí já de pronto para a gente começar?
Então, como todos os dias eu recebo mensagens de mães responsáveis, esposas, avós, tias, namoradas com muitas dúvidas, então elas mandaram enviar uma pergunta. Como lidar com dependente químico quando ele para de usar e bate a abstinência? É importante isso, né, Dercy? Porque assim, o dependente químico ele tem, principalmente quando está buscando o desejo de parar o uso, de querer, por exemplo, uma mudança, alguns param por um período, mas ainda não tenham. Mas independente do que vai ser no futuro, o dependente químico ele vai passar por um processo de vontade, de necessidade do uso da substância. Alguns ficam mais agitados, outros ficam mais isolados, né, querem se trancar, se fecharem. O que é importante a família entender, neste momento, qual o suporte que ele vai precisar. Tem casos que precisa passar no médico, até mesmo um pronto-socorro, porque não dá tempo para agendar, por exemplo, um psiquiatra, para ver uma medicação que ajude a passar aquela ansiedade, aquela angústia. E sim, né, motivar o dependente que, estando limpo sem o uso da substância, ele vai melhorar. Aquela fase de abstinência, ela vai ser superada. Né? Cada um reage de alguma forma, né, com a ausência da droga, mas com o tempo isso vai normatizar. Não é algo que vai ser duradouro por muito tempo. Obrigada. André, falando ainda nessa questão da abstinência, eu vejo que muitas famílias às vezes ficam perdidas, né? Pensando assim, nossa, meu filho parou, não tá legal, só fica dentro do quarto, será que tá acontecendo alguma coisa? Existe alguma estratégia que a família possa utilizar na questão assim de lidar com essas primeiras abstinências ali, os primeiros dias? Tem alguma coisa que a família possa fazer talvez para amenizar a questão da abstinência? É até importante, né, Samara, porque existe aí às vezes várias ideias de algo que ajude na abstinência, né? O que a gente fala de abstinência, gente? É a vontade de usar, não só ficar limpo, não só parar de usar a substância, mas a vontade que vai ter, o desejo que essa pessoa tem, e vai ter várias reações psicológicas, reações físicas, e a família às vezes fica mesmo, né, Samara, perdida ali, sem saber o que fazer. Às vezes a família fica não tendo noção, por exemplo, de como é de fato lidar com isso. Primeiro, né, a pessoa dependente química, ela tem que entender da sua parte que você está tentando apoiar. Então não é um momento de acusação, não é um momento de ficar ali tentando compreender, entender tudo, o que fez de errado, o que aprontou, quais os problemas que causou fora. Então é um momento de parar, ter calma e dar apoio. Dentro daquilo que às vezes o dependente faz, que normalmente é se isolar, ficar mais fechado, a família precisa entender que não é um processo depressivo. Ele está mais autopiedoso, arrependido, porque eu fiz tudo isso, porque de fato, né, eu não mudei, aí fica naquela autopiedade de tudo, se lamentando. Mas isso é uma fase, né, que inicialmente passa ali com 2 a 3 dias. Né? Existe também aqueles dependentes que estão, por exemplo, na rua, às vezes 10 dias, às vezes 5 dias, ele vai demorar um período também para recuperar fisicamente. E é comum que uma pessoa dependente químico passe ali 2 dias praticamente dormindo direto. Porque ele levanta, se alimenta e dorme. Porque existe um cansaço físico. Então a família precisa ter uma paciência de apoio mesmo, principalmente na primeira semana. Entendi. E existe algum plano de ação que a família pode ter relacionada ao que ela pode oferecer? Ela entendendo que o filho está ali em abstinência, entendendo que ele quer parar, que ele quer largar a questão do uso. Existe algum plano de ação ou profissionais que ela pode buscar nesse primeiro passo? Importantíssimo, né, Samara, que a família ela tenha uma rede de suporte. Então, normalmente a família, e isso eu vi muitos anos, eu trabalhei 13 anos dentro de clínicas de recuperação. E o que acontece? A família ligava de manhã e à tarde, ao final da noite, no final do dia, já estava internando. Por um lado, né, eu tinha e sempre tive a responsabilidade de cuidar das pessoas. Mas não é algo que acontece na nossa prática. Hoje, infelizmente, aumentou
clínicas clandestinas, clínicas que maltratam. Então, estou falando de uma das ferramentas que a família pode ter, que é a busca da internação. Então, se existe a ideia, né, de fazer uma intervenção, até tentando levar de forma voluntária o dependente, é importante que a família tenha isso já visto com antecedência, tenha se informado, visitado, né, ter isso tudo já em conhecimento. Nós estamos falando da internação. Por um outro lado, como eu disse agora há pouco, é importante que a família também entenda que, dependente, às vezes, em algum momento, dependendo daquela situação, o que acontece? A pessoa está agitada. Tem algumas, inclusive, que ficam confusas, paranoicas, né, agressivas em algum momento, porque fez uma bagunça gigante na mente. Então, elas precisam organizar. E isso pode ser buscar um pronto-socorro, né, para uma medicação mais imediata, mas passar com um profissional da psiquiatria que vai ajudar, inclusive, nos próximos dias de tratamento. E sim, né, o dependente quer ficar em casa, a família quer dar o suporte, ele vai ter que buscar uma ajuda profissional da psicologia, né, aí vai se criar um plano de recuperação. Entendi. Eu tenho um trabalho, né, como eu falei aqui, muito voltado com mulheres. E eu gostaria que você falasse um pouco mais como que é essa relação quando é o esposo que é dependente. Então, assim, até uma sugestão aqui de pergunta foi: o meu esposo, ele vai para a rua, ele faz o uso, e quando ele volta, a mulher às vezes não consegue ter um diálogo, não consegue conversar ou indagar ele sobre esse comportamento. Que dica você pode dar ali para uma mulher que está com o esposo fazendo uso constante e ela não consegue ter acesso a ele para uma conversa? Primeiramente, antes de tudo, seja mulher, seja qual familiar que esteja com o dependente, nunca entre no embate pós-uso ou sobre efeito da substância. Isso não vai ter resultado nenhum, pode gerar, inclusive, um processo de agitação e isso pode provocar, por exemplo, algum tipo de violência. Então, não é recomendável que o dependente chegue de madrugada ou chegue no dia seguinte em casa, a família queira brigar, discutir, falar sobre esse assunto, que não vai ter acesso. E o que a própria família tem dificuldade, como você falou, a própria esposa, que o dependente às vezes não quer nem falar sobre o assunto. Né? Ele está fugindo, ele está... como eles, às vezes, né, não querem lidar com a situação, o que eles acabam fazendo? Né? Eles, de fato, tratam como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo vai acalmar, então eles ficam quietos e alguns, por exemplo, ficam bonzinhos para tentar agradar e aquela situação toda acalmar. Então, isso é uma estratégia, vamos dizer assim, até como manipulação, para que eu não encare o problema, que eu não enfrente aquilo que está acontecendo, e ao mesmo tempo a família fica toda cheia de dedos, se eu falo ou não falo, se eu falo ele vai sair. Mas é importante para a esposa, para a companheira, entenda, não fique num papel de salvadora do seu marido. Principalmente não proteja ele das consequências do que ele está vivendo por estar tendo essas atitudes. A esposa, ela tem uma tendência a ser muito tolerante, a ela ser uma pessoa que assume as responsabilidades desse marido. E, infelizmente, na dependência química, o que acontece? Ele, como marido, vai acabar, né, culpando ainda a esposa, se ele usa ou não usa, na hora de uma discussão, vai dizer que foi ela que provocou, por isso que ele ficou nervoso. E, por outro lado, as responsabilidades com a casa, com o financeiro, com a criação de filhos, tende a cair nos ombros da mulher. E isso é muito cansativo e desgastante. Então, a mulher também tem que entender que, em algum momento, por mais que o seu marido esteja dando volta no mundo para poder não encarar aquela situação, ela precisa compreender que essa relação está desequilibrada. E isso não vai se sustentar, porque atrás da força que ela tem, e naturalmente a mulher tem muito disso, nós somos pessoas muito lutadoras para a vida, mas também acabam sobrecarregadas. Então, pensando em médio e longo prazo, isso traz um prejuízo para a própria vida dela, para a vida dos filhos, né? E ela precisa, em algum momento, ter que tratar com esse marido não só a questão da dependência, e sim o papel mais importante, que ele é o ser o homem daquela casa. E isso acaba não acontecendo. E aí acaba sobrecarregando, né, essa mulher.
às vezes ela assumindo alguns papéis que não é dela e até mesmo adoecendo emocionalmente, né? Então, as mulheres acabam trazendo esse papel para a vida delas. Interessante de pensar sobre isso. Continuando mais ou menos nesse lado assim que a Samara comentou, quanto tempo leva um dependente ficar limpo sem tomar remédios? Por quê? Nas mensagens que eu recebo das mães, né, elas me perguntam se tem medicação, se o doutor André prescreve. Então, eu gostaria de saber, né, quanto tempo o dependente leva para ficar limpo sem tomar remédios. O uso da substância ele vai causar um efeito imediato no corpo, seja o álcool, a cocaína, a maconha, o crack. Só que a limpeza, vamos dizer, orgânica, tudo disso, no máximo em 30 dias ele não tem mais nada. André, o que pode acontecer nesse processo? Normalmente as pessoas têm isso, né? Existe alguma medicação? É importante deixar claro, né, aproveitar esse espaço que a gente tem aqui, de que hoje não existe ainda nenhuma medicação que controle ou diminua o desejo de uso de substância. Então, infelizmente na internet nós temos aí ofertas, né, até enganosas com a família, prometendo, né, que a pessoa vai parar o uso, que a pessoa vai tirar a compulsão. Então, isso é uma falsidade e abuso do sofrimento das famílias. Então, mas fisicamente o corpo ele vai se reorganizar, seja através de dormir, alimentação, e a substância em si ela não vai mais ter efeito, por exemplo, logo que passa as primeiras 24 horas. Mas ainda agitação, ainda a confusão mental em alguns aspectos, a irritabilidade ainda pode ser que surja. Se a pessoa não tomar nenhum remédio, então no máximo em 30 dias isso tudo se acaba. O que vai vir depois são crises de abstinência de forma mais demorada, de tempo em tempo. E aí essa crise de abstinência, ela vai durar ali um tempo. E em quanto tempo mais a pessoa precisa ficar, vamos se dizer, em um estado de alerta? Samara, principalmente na questão da pessoa focar em mudança de comportamento, de estilo de vida, buscar entender porque a doença da dependência química ela tem um funcionamento, no mínimo, né, quando a gente fala de estar em alerta, e isso não só eu digo sobre isso, mas até mesmo as pesquisas, de que é necessário um período aí de tratamento, de atenção, de alerta de 2 anos. Não quer dizer que o tratamento, ou esse acompanhamento, ou estar em alerta precisa ser em internação. Talvez a pessoa possa conseguir, até pelo seu próprio desejo, pela sua mudança, né, de propósito de vida, manter-se sem uma internação. Mas, olhando que, principalmente, né, mais do que o uso da substância, é a mudança do comportamento dela. Então, essa mudança de comportamento ela vai ter que ser monitorada, vigiada e ser, de fato, ali feita uma manutenção, principalmente nesse período de 2 anos. Né? Lembrando que o dependente químico tem uma doença crônica. É para o resto da vida. Ele não precisa morrer da doença. Ele não precisa morrer, por exemplo, usando a substância. Mas, a partir do momento que desenvolve esse comportamento, o que acontece? Ele não pode mais ter acesso ao uso de substância. A partir do momento que ele usa, ele vai reativar todas aquelas características que o corpo e a mente lembram da dependência. Então, isso vai passar dos 2 anos, ele vai precisar também estar lembrando de situações que ele tem que evitar durante aí o caminho da vida. Você comentou, né, sobre essa questão da medicação e que muitas famílias são enganadas, né, às vezes hoje até mesmo através da internet, que a gente observa e vê que tem produtos e algumas medicações sendo vendida para a família que não tem resultado, às vezes nem é comprovado pela Anvisa, tem todas essas questões. Você acredita que a família ela busca por essas estratégias, às vezes até por um caminho mais fácil, por falta de conhecimento? 2 coisas, né? A falta de conhecimento e o desespero. Eu digo que conviver com um dependente químico é também conviver com uma pessoa que traz o inferno na nossa vida. O dependente químico, ele
principalmente na ativa, na compulsão, na obsessão, ele acaba criando, né, situações que é para a família e a família enlouquece com isso. Então, de fato, a família às vezes vai buscar algo, até como se fosse cortar um caminho, deixa eu tentar ajudar. Isso passa com remédios, substâncias, aplicação de injeções, passa com a busca até às vezes da própria fé, né, curandeiros, a bênção, né, de um membro da espiritualidade. Então, isso a família acaba indo no desespero. Mas, claro que a falta de conhecimento contribui muito. Porque hoje nós temos aí um estudo, inclusive na Universidade de Minas Gerais, Federal, onde está se falando sobre a vacina para cocaína e crack. Então, ainda está em estudo, ainda está no processo de teste, mas também ela não vai, né, resolver todas as questões da família, porque além de você cortar o desejo do uso da substância, a pessoa precisa, de fato, né, mudar aquilo que ela está vivendo. Então, o foco da vida, a relação com os seus familiares, os objetivos, os planos que ela tem durante a vida. Entendi. E por que um dependente ele fica 8 meses, 1 ano, mais ou menos esse período, sai da clínica, fica 1 mês mais ou menos limpo e depois recai novamente e volta geralmente para a clínica? Dercy, é muito importante essa questão, porque há pessoas dependentes químicas que são internadas e permanecem, por exemplo, até 9 meses, 1 ano internada. Só que a doença tem vários fatores que contribuem para uma recaída. Primeiro que o dependente químico pode estar carregando uma reserva. O que é isso, né, para a gente entender? A reserva antes eu tinha um problema com a cocaína porque eu usava muito, então deixa eu continuar fumando maconha e isso não vai me trazer problema nenhum. Então eu posso fumar e posso beber uma cerveja. Então isso, de alguma forma, eu tentando amenizar a ideia de que eu ainda posso sentir o prazer por alguma coisa, que eu possa curtir, por exemplo, algo, mas o mesmo processo da dependência. Então, ele está caindo na própria ideia de que ele consegue fazer isso. Uma outra situação muito comum, nós chamamos de gatilhos. Os gatilhos internos emocionais, lidar com frustração, lidar, por exemplo, com relacionamento afetivo, amoroso, a relação entre pais, porque isso também, por exemplo, acaba tendo conflitos. Lembrando que o dependente entra na internação e grande parte da família não busca ajuda, não se trata. Então, a ansiedade da família, a exigência, o medo, né, ou os próprios conflitos que não foram resolvidos, já existiam na família, isso também pode prejudicar, despertando um gatilho emocional ao dependente. Então, ele pode buscar o uso, ter o desejo de usar, porque tem um gatilho emocional. E existem os gatilhos externos, que é, por exemplo, a forma de encontrar pessoas que faziam uso com ele. Porque às vezes se encontra, fulano, vamos ali vamos por um tal lugar, e a pessoa, dependente químico que está em recuperação, ela precisa enfrentar isso de uma forma positiva. Então, ela vai ter que se esquivar, né, sair desse momento daquele encontro, porque aquilo vai levá-lo, talvez, né, à recaída. Ou, né, as pessoas é muito comum assim, ir para lugares que antigamente lembrava-se o uso. Então, às vezes o dependente se coloca à prova. E eu sempre digo que eles não devem fazer isso porque eles são impotentes perante a dependência. Todo dependente tem chance de controlar o seu uso só se não usar. Depois do uso abre a compulsão, a obsessão, e aí ele já não tem mais o controle. Tudo isso antes. Por isso que a gente precisa treinar a habilidade com o dependente de ele saber lidar com a sua vontade, seu desejo, sua fissura. Que é como uma onda. Vai vir, vai subir, se ele souber lidar com isso, vai descer. Até que, com o passar do tempo, isso diminua. E como a família deve proceder numa das visitas indo às clínicas? Que eu, sendo mãe, geralmente as mães ficam com dó, porque sentem saudades de tantos dias, tantos meses longe do filho. E ela chegando lá, ele vai fazer uma pressão psicológica com ela, com certeza. Mãe, eu já estou melhor, prometo não fazer mais. E como ela pode se proceder diante disso? Você falou uma coisa muito importante, porque as mães, elas de fato sofrem com toda essa situação.
E eu tento sempre orientar a família entendendo o seguinte, né? Ele está lá por uma razão. Não tem problema se abraçar, chorar, não há problema nenhum sobre isso. Mas entender que, independente do que vai ouvir do dependente, que é o seu filho, né? Independente do que vai ser a conversa na hora da visita, nenhuma decisão deve ser tomada com ele sem conversar com quem está cuidando dele. Então, nós sabemos, sim, que tem clínicas que não têm profissionais adequados, que não tratam de forma adequada. Então, a família precisa não prometer ao dependente nada sem checar o acompanhamento dele com os profissionais da clínica. Seja a pessoa da psicologia, o coordenador que está acompanhando, um terapeuta que está ali no dia a dia. E também ter a oportunidade, nesse momento, de conversar com as outras famílias que estão na visita. A clínica não tem que ter medo disso, não tem que esconder nada disso, porque todos têm a mesma finalidade. E nesse momento, o dependente químico ele vai utilizar todas as armas emocionais dele. Então eu digo que sempre nós trabalhamos na clínica, muitas visitas nos domingos, que enquanto não passasse a visita, eles estavam ansiosos e o momento da visita era o momento do show. Né? Então, alguns manipulavam, né? Sendo piedosos, olha, coitadinho de mim, mas vocês precisam ver, agora eu aprendi, se comportando como bonzinhos, né? Então, entendendo tudo. E a família tem que compreender que isso não acontece de uma hora para outra. Às vezes a família internou, fazem 15 dias, 30 dias, ele ou ela não mudou. Né? Então, aquilo de fato é uma máscara. Né? André, mas o meu filho é sempre bonzinho, ela sempre foi bonzinha. Tá, mas não tem lógica, né, se você está buscando tratamento e você não ouvir quem está cuidando. Outros vão ficar mais agressivos, agitados, querem tocar o terror, vão ameaçar. E a família também não deve cair nessa pressão. Porque, de fato, o que ele deseja é voltar para o uso. Né? Então, se buscou a internação, se deseja ter aquele tratamento, e a família, às vezes, colocou isso numa condição até contra a vontade deles, né? É necessário seguir aquilo que é sugerido de tratamento. Então, a família pode ter contato com a psicologia, né? Conversar, explicar quais são as dúvidas. E a família compreender que aquilo é um momento. Não adianta aliviar a angústia da saudade, não adianta querer dar chance, não adianta querer falar assim, tá tudo bem, vou confiar em você, porque o dependente químico ele ainda não está preparado. Ele ainda está agindo pelo interesse que está sob o efeito da ideia do uso, que é assim, o pensamento ainda da adicção. Então, como é que eu faço para poder voltar a usar? Falando ainda dessa questão da internação, né, André? Eu conheci clínica de recuperação a primeira vez, tive contato ali em 2012. Acompanho o seu trabalho ali diariamente, vejo aí o quanto as famílias internam. E dá a entender que as clínicas de recuperação parecem um ciclo vicioso. E às vezes você vê famílias que já internaram 5, 10, 15 vezes. O que você pensa a respeito disso? Ou se você acredita que precisaria ter um trabalho pós-internação mais diferenciado para que esse tratamento da clínica fizesse realmente sentido? Infelizmente, eu tenho experiência, como você falou, de ter pessoas que foram internadas 20 vezes. Eu faço sempre lives, né? E tem pessoas que, quando eu fiz uma pergunta dessa, teve gente que internou 42 vezes. Isso, gente, é alimentar a incapacidade de mudar o problema. Por que acontece isso? Primeiro que nós temos uma dinâmica no Brasil instalada. Então, eu fui proprietário de uma clínica de recuperação durante 6 anos, conheço isso. Antes de eu era coordenador de uma clínica. E o que acontece? Existe uma cultura instalada que todo dependente deve ser levado para a clínica de recuperação. Então, a primeira ação da família, quando ela consegue tomar uma atitude, e lembrando que a família demora de 2 a 3 anos para buscar tratamento para o dependente, isso é uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que mostrou com um grupo de famílias que demora esse tempo, que já é algo difícil, porque a família fica no processo de negação. Mas o que mais ainda é feito, né? Então, quando se entra nesse sistema de clínica, no sistema de internação, muito também é dito que recaiu deve ser internado.
Eu venho, claro, né, inclusive quando eu trabalhava, entendia toda essa dinâmica e venho mudando até o foco sobre isso. A internação era necessária em um devido momento. Então, se nós buscarmos internação involuntária, contra a vontade da pessoa, a família deveria proporcionar isso no máximo 3 vezes, de tempos diferentes, vamos dizer assim, né? Porque o ciclo vicioso, como você disse, Samara, é que o dependente químico se acostuma na clínica, passa um período, vai para casa, passa um pano, fica ali tranquilo por um período, começa a enganar a família de novo, recai e fica mal, a família começa a ficar atormentada, a família não aguenta e vai para a clínica. E aí o ciclo começa a se repetir. Só que acontece, o dependente ele não aprende o que ele precisa fazer, a família não tem o suporte adequado, porque essa família precisaria ter não depois da internação, então ela deveria ter antes de internar. Então as clínicas não dão conta de fazer isso. Hoje eu tenho mais do que nunca certeza disso, que assim, as clínicas não oferecem a orientação para as famílias. E o que acontece? A família também não aguenta viver toda essa pressão. Então ela encontra um refúgio para o medo. Medo de que vai roubar, vai ser preso, medo que vai ser morto, medo que vai apanhar. Então eu vou lá e tiro de cena. É uma forma de controle também, porque eu sei onde está, eu sei como eu vou lidar com isso. Só que ninguém está aprendendo a mudar a situação. O dependente químico que passa muito tempo internado, de diversas vezes, ele se acostuma a ficar internado. Ele não tem responsabilidade com a vida financeira, trabalho, família, porque ele só sabe que vai permanecer períodos internados, períodos em uso, e isso não é o normal de uma vida, né? Então, a família precisaria ser fortalecida, preparada para quebrar esse ciclo. Eu vi até uma vez você comentando numa live, né, que essas internações constantemente você tá apenas afastando o problema e não resolvendo o problema, Sim. né? Então, para a gente pensar aí numa estratégia mais eficaz para essa família que está pensando na internação, então seria fazer a internação e a família também ter ali um suporte, um acompanhamento profissional. Seria isso? Sim, a família também nega que precisa de ajuda. Você acha que é comum isso? Porque, assim, às vezes eu vejo, e até a Darcy comenta bastante comigo, que geralmente elas querem muito buscar pro filho, pro marido, e às vezes eles não querem, né? Não querem o acompanhamento, mas a família também parece um pouco resistente. Por que você acha que isso acontece? Samara, o que acontece? A família entende que ela precisa salvar o outro. Que o outro que está usando a droga, o outro que está se colocando em risco, que o dependente está à beira da morte todas as noites. Então, todo o movimento do que essa família acredita é consertar o outro. Eu vou salvá-lo e vou dar um jeito de consertar. Alguém vai me ajudar a arrumar o dependente que não está encarando a vida como deveria. E aí a família não enxerga que a dependência química não é somente o uso da substância. Como eu costumo dizer, a cereja do bolo, né? Toda a questão, né, não é a droga em si, não é a bebida em si. Isso é a cereja do bolo, está lá no topo. Agora, o bolo completo são fatores que têm dinâmica familiar, muitas famílias disfuncionais, problemas que ocorreram, por exemplo, na infância, na adolescência, exposição a uma situação vulnerável de forma social, perdas importantes. Hoje nós temos um apelo também, dentro de todos os mecanismos, né, de divulgação pela internet, pela televisão, pelos filmes, né, ao uso de substâncias e de bebidas também. O fator que a família tem, que existe um desequilíbrio, né, espiritual, não podemos descartar nunca, né, a ideia de que falta a espiritualidade, falta a fé, né, nas pessoas, e também compreender o papel de cada um. A família às vezes não sabe, ela não consegue compreender que o papel de uma mãe é ser mãe e educar, né? E a mãe, por exemplo, ela não vai ser amiga do seu filho enquanto ele não amadurecer e ser independente. Enquanto isso, a função é educar. Então, a família às vezes fica rodeando, né, toda essa história, né, porque quer salvar. E aí, a internação vem como eu consigo levar para alguém resolver o meu problema, para alguém consertar. E a gente não conserta. Você não vai mudar o outro.
E por um outro lado, como eu disse agora há pouco, as famílias vivem uma preocupação constante de que algo ruim vai acontecer com o dependente a todo momento. Então eu digo que tem família que tem 20 anos que está com medo do filho morrer há 20 anos todas as noites. Então a família às vezes não quer encarar a possibilidade dela passar por um sofrimento. A morte, claro, é a pior das situações, das consequências. Mas as famílias têm medo da prisão, têm medo, né, do próprio adoecer fisicamente. Então, tirar o problema da frente delas é conseguir afastar para uma clínica. Mas não muda, não trabalha o problema em si, que é a causa. Até, aproveitando, né, Dercy, que a gente teve um dia um papo falando de que a família trata, né, como se fosse uma infecção de garganta com anti-inflamatório. Ou, por exemplo, vai dar uma dipirona que vai cortar a febre. Só que a infecção da garganta continua lá. O que precisa tratar? Precisa tratar a causa. Quem está causando aquilo, né, precisa ter o quê? Um antibiótico. E a família está acostumada sempre a tratar os sintomas, que é a droga, é o uso. Mas a causa precisa ser olhada de forma mais profunda e combatida. É isso que precisa acontecer. Eu vejo que algumas famílias, e a Dercy pode até falar um pouquinho mais sobre isso, que algumas famílias falam assim, mas ele que usa droga e eu que tenho que fazer acompanhamento? Eu vejo muitas famílias falando isso, e você sabe muito mais do que nós aqui, mas eu vejo que o quanto a família adoece junto com a situação e o quanto também ela... Tudo bem, ele não quer ajuda, eu também não vou buscar, mas ela também não consegue deixar ele tocar a vida dele sozinho, seja assim, se acabando sozinho. Ela vai estar ali. Então, ela estando ali, ela também vai precisar desse suporte, como você trouxe. E eu acho que essa negação, às vezes, acho que atrapalha e dificulta esse processo. A Dercy tem muitos esses questionamentos, né? Porque realmente, é como a Samara falou, muitas mães, principalmente as mães, elas falam, né? Parece que eu estou casada com ele, parece que eu estou casada com meu filho. Por quê? Ela não dorme enquanto ele não chegar. Além dos gastos financeiros, é o psicológico também. Tem muitas mães que já estão doentes, né? Por aguardar, às vezes, como você mesmo disse agora, ela fica aguardando alguma ligação. De algo que vai acontecer com ele, o medo de receber ele machucado, alguém trazer ele. Então, realmente, geralmente é isso que eu ouço muito das mães, né, das esposas. Elas estão casadas com os filhos, então elas não procuram, elas acham que ele que tem que ter ajuda, somente ele, mas elas não. Então, realmente isso é uma causa muito grande. Então, eu acho que para ela ajudar, ela tem que ser ajudada, ela tem que pedir ajuda para que realmente os dois consigam ir pelo mesmo caminho, né? Sim. E uma coisa importante, né, Dercy e Samara, falando sobre esse assunto. A questão que a família não consegue compreender e parece ser uma contradição, né? Quando a família está preparada, ela está fortalecida, ela tem as informações corretas, as orientações corretas, ela contribui de uma forma mais eficaz na mudança do dependente. A família, ela é afetada diretamente pelo comportamento do dependente. Todos nós temos isso. Inclusive, nós afetamos os outros com o nosso comportamento. Só que o dependente, ele está insano sobre o efeito de substância, sobre uma ideia errada sobre a vida. Ele trabalha com a manipulação, então ele age com a manipulação, então ele tira a responsabilidade dele, coloca na mãe, coloca na esposa, acusa o pai. Ele trabalha com o emocional dessa família. Então, quando a família adoece, nós chamamos isso de codependência, porque a codependência é quando você deixa com que a vida do outro afete completamente a sua. E o que acontece na dependência química? As mães, as esposas, a família de forma geral, eles se anulam para viver a vida do dependente químico. Então, essa mãe que não dorme, né, enquanto o filho está na rua, enquanto ele está lá usando a substância, enquanto ele está sob esse efeito, a ideia é, primeiro que o meu filho está sofrendo na rua. Isso não é verdade. O filho está sob o efeito da droga, está curtindo esse efeito da substância e não está pensando em ninguém.
Essa mãe também tem a ideia de que esse filho possa acontecer alguma coisa, então ela quer ver ele chegar. E também esse medo constante de receber essa ligação de uma tragédia ou de uma situação que aconteceu. E no final das contas, isso demonstra que a família e a mãe em si, ela quer ter controle sobre aquilo que não depende dela. Então todos nós saímos de casa hoje e estamos na rua, estamos sujeitos a algo acontecer. Todos nós. Não é só com o dependente químico. Só que quem nos amam confiam, né, que a vida está aí, existe um poder superior, a qual aqui nós estamos falando que é Deus, que está organizando tudo isso e entendendo que nós não podemos estar presente na vida dos outros 24 horas todo o tempo. Isso é impossível. Então, eu não consigo ter controle a algo que não depende de mim. Então, por mais que eu tenha medo, por mais que eu tenha preocupação, eu preciso me garantir quais são as situações que eu posso colocar em prática para ajudar o dependente. E a família fica num estado de atenção, de alerta, meio que eu costumo dizer que são as bombeiras para apagar fogo, para dar assistência 24 horas. Então, o dependente que continua numa ativa, que continua no uso, certamente ele tem alguém que atenda ele numa assistência 24 horas. E a vida dessa pessoa se acaba, porque não tem saúde mental, psicológica, física que aguenta. Você não dorme direito, brigas, problemas financeiros porque acaba tentando atender o desejo do dependente, falta de limites, porque não consegue colocar ali um não, uma barreira para isso, e as pessoas se tornam refém de um comportamento de alguém que, infelizmente, está só pensando naquele momento em si só e principalmente no uso da substância. Entendi. E às vezes a família, a família até, por exemplo, deixar de esperar, deixar de se preocupar, tem muitas mães que se cobram que isso é o papel da mãe, como é que ela vai deixar de fazer? Exatamente. E isso não é verdade, né? Por quê? A partir de que os nossos filhos crescem, fazem escolhas, eles assumem responsabilidade pelas suas ações. É que a mãe acha que pode mudar isso e ela não quer ficar tranquila, porque isso é muito cobrado das mulheres, né? Que ela não pode abandonar. Vocês já ouviram algumas frases, né? Sim. A mãe que não larga o seu filho, ela vai com ele até a cadeia, vai em todos os lugares. Só que precisamos entender que as mães também não são responsáveis por aquilo que os filhos fazem. Eles também assumem uma parte. André, eu tenho culpa porque quando eu era criança eu bati, fui dura demais. Eu tenho culpa porque eu trabalhava direto. A culpa só vai trazer uma recompensa. Então, se hoje se compreende que é uma pessoa melhor, errei no passado, estou fazendo diferente hoje. Não pude estar presente porque eu estava buscando o melhor para o meu filho. Então, eu entendo qual é o tempo que eu estava vivendo. Agora, elas ficam com culpas e aí não podem se desligar dos seus filhos. E isso, infelizmente, alimenta o comportamento da dependência. Imagina. E quando o dependente, ele reconhece o que ele tem, o problema, né, essa doença dele, mas ele participa de programas, como eu já vi as mensagens que eu recebo, as falas das mães. Sim. Só que ele participa, só que ele não quer deixar de usar a maconha, as dependências químicas. Não quer largar esse lado deles. O dependente químico ele tem um comportamento muito característico. Eles querem fazer tudo à maneira deles. Então, alguns dependentes dizem, olha, eu aceito ficar internado, mas tem que ser no máximo 30 dias. Eu aceito, por exemplo, fazer um tratamento, mas eu não quero ir no médico nem no psicólogo. Eu vou para a igreja, mas não me interessa a história de grupo. Então, eles colocam também como se a mudança deles tem que seguir um padrão que eles querem. E não existe nenhuma mudança referente ao uso de substância que a pessoa possa ter uma vida controlada, consiga administrar, ter sobriedade, fazendo uso de alguma substância. Não pode ter substituição. Então, eu não posso amenizar achando que a droga, seja a cocaína, a maconha, está me trazendo um problema e eu vou continuar bebendo, porque socialmente isso não tem problema. Ele está alimentando um comportamento. E a família, ela precisa ser muito firme
e ter a clareza de não aceitar esse comportamento. Não tem que ter tolerância com isso, não tem que apoiar, não tem que sustentar, não tem que prover, porque infelizmente há famílias adoecidas, sem conhecimento, que não estão preparadas, elas ficam financiando, facilitando a vida de uma pessoa dependente química. Quando a Dercy trouxe essa questão, eu lembrei de uma outra questão aqui que a gente recebeu, e é muito importante falar mais a respeito disso, né? Da questão dos limites, das regras. Uma mãe em específico mandou aqui para nós que ela banca o cigarro, que ela empresta o carro dela, porque ele fica falando na cabeça dela que precisa, ela empresta o carro. Ela banca a alimentação, porque ele não trabalha, ele mora com ela. Quais os limites necessários que você pode trazer aqui para que as mães comecem nesse caminho de colocar regras e limites? Quais seriam os primeiros passos? Amar o filho é incondicional. Não se discute o amor de uma mãe aos seus filhos. Só que esse amor também precisa de limite. Quem ama e não coloca limite, que ele não estabelece uma relação de limite, essa mãe, ela de fato vai ter um filho que vai dominar essa casa e de fato vai dominar a vida dela, porque ele vai se tornar um reizinho, conforme eu costumo dizer, tirano. Um filho e uma filha que vão querer ser servidos constantemente, mas nunca vão estar satisfeitos. Vão estar sempre exigindo algo, vão estar sempre cobrando algo. Então, o limite diz, de uma definição, inclusive, de papel. E define, inclusive, o respeito que deve ter dentro dessa casa. Quando a gente fala de estabelecer limites, nós temos uma comunidade online de famílias, é a melhor comunidade que tem para as famílias que enfrentam dependência química. E lá dentro tem um programa que eu trabalho essas questões de como colocar limites de forma saudável ao dependente. A família ela tem dificuldade de estabelecer um não, desde as pequenas coisas e as maiores situações que vive com um dependente. E claro que a família precisa entender que hoje, por exemplo, manter o dinheiro, o carro, continuar comprando celulares, apesar de ele estar constantemente perdendo porque fez a troca por uso da droga. Também manter, por exemplo, custos de vida, mesmo às vezes o dependente não morando na casa dela. Tudo isso não muda a situação. Então a família precisa, eu até falo que é ter uma lista clara de todas as situações que precisam colocar limites. Colocar limites é regras, são combinados. O dependente químico pode correr o risco de não cumprir os combinados. Tá tudo bem. Ele está no papel dele achando que ainda continua a fazer do jeito dele. Ele vai continuar fazendo isso, até porque ele está há muitos anos acostumado no movimento da família a sempre fazer tudo por ele. No início, ele vai testar, dizendo assim, isso não funciona. A minha família vai voltar a dizer sim para mim. Então ele vai insistir. Ele não está respeitando o combinado, a família precisa fazer a parte dela do combinado. Existe um ditado que o combinado não sai caro. Então, quando mostra isso para o dependente, a família fala, olha, eu estou mudando a direção. Comece com aquilo que é mais fácil a família dar conta. Não adianta, de imediato, colocar o filho para fora de casa. Isso não vai resolver nada. Mas você pode tirar a chave do carro que ele sai. Você pode parar de mandar Pix para ele. Você pode parar de dar dinheiro quando ele entra e sai da sua casa. Por mais que ele insista de qualquer forma querer o dinheiro. E aí, dessa forma, a família que antes estava falando muito sim, estava concordando com tudo, até mesmo para não ter muitos problemas, porque eu não quero conflito, eu não quero briga, eu não quero agitação, a família começa a dizer outros nãos. Daqui a pouco, esse filho que mora em casa, que fica todo bonito, arrumado, porque a mãe lava a roupa dele, eu falo, deixa ele lavar a roupa. Mas, André, eu faço para todo mundo, mas não faça para ele. Porque ele ainda de usar na rua, de curtir na rua, você está deixando ele bonito para sair para a rua. O que é para fazer isso? Ele precisa colaborar, ele precisa parar só de receber. André, ele precisa de um tênis. Tá, ele já trocou 10 tênis por causa da droga. Você vai comprar mais um tênis para ele trocar? Talvez compre o mais simples possível, só para ele ter. Não sinta vergonha por ele. Então, estabelecer limites
é também a família se posicionar numa nova postura. Os pais são pais, esposa é esposa. A esposa não tem que ficar puxando o marido, carregando, trazendo ele, porque isso não é relação de casamento. União, 50%, equilíbrio. Então, o dependente químico está sempre tendo alguém que está emocionalmente no controle dele, alguém que se sinta endividado emocionalmente com ele, e ele pega alguém que, de fato, tem dificuldade de estabelecer os limites. Porque, assim, pessoas codependentes não conseguem dizer não só para o dependente químico. É para muitas pessoas em volta delas. Para familiares, para amigos, no trabalho. Então, ela tem uma dificuldade muito grande de querer sempre que as pessoas gostem dela. Tem pessoas que são assim. E aí, no caso do dependente químico, querem que o dependente continue amando, né? Continue por perto, não querem ficar sozinhas, não querem, tem medo de ser abandonados, no caso de mulheres, sustentam sobre isso. Então, é uma forma de estar fazendo porque eu mantenho essa pessoa perto de mim. Só que isso é enlouquecedor. Realmente, fica uma situação cansativa lidar com tudo isso e ficar tentando, né, ter o amor da outra pessoa através ali do que você faz para ela. É muito desgastante. Dentro dessa questão que você trouxe aí de parar de dar dinheiro, de começar pelas coisas mais simples. Muitas mães relatam para nós que já estão falidas financeiramente, né? Então, assim, já pagaram dívida de droga, já investiram, às vezes, em negócios, em carros para a pessoa trabalhar, ou paga pensão porque essa pessoa tem um filho. Qual seria o limite nessa questão financeira, entendendo que muitas famílias ou não têm condições ou já estão falidas de tanto investir no dependente? Tem um princípio dentro do grupo do Amor Exigente que explica um pouco o que você está falando. Os recursos são limitados. E é importante que a família compreenda que ela não tem a capacidade de dar conta de tudo o que o dependente precisa. Quando eu falo de precisar, é o desejo, é o que eles querem fazer. Não é necessidade. A necessidade de ter uma vida digna, de ter um apoio para poder se organizar para um trabalho, não é isso. Isso a família pode apoiar. Só que o que acontece? Nós temos que compreender, e isso é importante, porque nesse princípio, né, os recursos são limitados, que nós, enquanto familiar, temos que enxergar que eu não posso fazer para o dependente químico além do que eu também posso fazer para mim. Então, o que acontece sobre isso? A família vive num processo desequilibrado. Elas fazem somente para o dependente e esquecendo dos próprios valores dela, próprias necessidades. E isso vai no recurso financeiro. Há pessoas que se endividam em trocentos empréstimos, pedidos, inclusive, de família, desfazem de bens, porque estão buscando algo, primeiro, para tentar salvar o dependente, seja pela internação, ou também estão gastando dinheiro achando que vão motivar esse dependente. Então, se eu ajudar ele a montar o negócio que ele quer montar agora, eu vou estar motivando ele a mudar de vida. Ele não está preparado, ele vai pegar o dinheiro daquele negócio e vai falir aquele negócio em pouco tempo. Eu vou dar um carro, porque quem sabe, com o carro ele fica incentivado, ele fica mais feliz, ele vai torrar esse carro, vai moer esse carro ou vai vender esse carro. Então ele não aprendeu a conquistar. E a família, ela tem essa esperança, né? Então o recurso ele acaba. O financeiro tem um limite, porque chega uma hora, se você não tem onde ganhar mais, aquilo vai acabar. Ou o recurso emocional, mental, psicológico, porque você vive uma relação extremamente desgastante por muitos anos, infelizmente. Então, eu sempre digo, né? Existe uma pergunta que todos nós vamos ter que responder e não depende de outra pessoa. E nós vamos fazer essa pergunta para nós mesmos, né, em algum momento da nossa vida. Não precisamos morrer para conversar com Deus para responder essa pergunta. Que talvez Ele vá nos fazer um dia.
Mas essa pergunta é: o que eu fiz da minha vida? E não podemos esquecer que, claro, uma pessoa dependente química é importante, mas a mãe também é importante. Os irmãos são importantes. A esposa é importante. Os filhos dele é importante. Então, o que acaba acontecendo é que o dependente químico tem em volta dele muitas pessoas que se dispõem, né, a querer ajudá-lo, e ele só acaba sugando. Essas pessoas adoecem, e principalmente as mães, né, principalmente são elas, ficam ali devotas, agarradas, né, com seus filhos nessa, inclusive essa ideia, tá, comum de que assim, a mãe nunca pode deixar. Não é que a mãe abandona o filho, a mãe nunca abandona, só que a mãe precisa colocar condições, exigências pelo amor dela. Porque é muito comum, né, as mães relatarem para mim dizendo: olha, meu filho me xinga, me cobra, diz que eu sou culpada, eu faço tudo por ele, ele não reconhece nada. O problema está em fazer tudo, porque é demais. É diferente do que fazer necessário. É necessário com que o meu filho precise, né, fora a casa que eu dou para ele, a comida, que ele pode morar comigo, tem a comida, ele não precisa pagar as contas de casa. E eu preciso dar para ele dinheiro para comprar droga? Eu preciso dar dinheiro para ele comprar um calçado? Não. Mas, André, eu sinto vergonha porque ele anda com um tênis que está todo rasgado, uma camisa que nunca trocou. O dependente químico precisa ter o desejo de conquista, porque senão ele não muda o comportamento. E a família não suporta mais manter. Emocionalmente, esgota. Quantas pessoas, né, se tornam doentes, por exemplo, da pressão alta, diabetes, câncer? Conheço pessoas nesse sentido. Doenças, inclusive a depressão, porque é uma sobrecarga, um comportamento adoecido constantemente, e essa família que está ali vivendo aquele turbilhão de problemas, o que acaba acontecendo? Ela chega um momento que não suporta lidar com isso. Então eu falo, a família também tem o direito, e uma mãe também tem o direito de poder falar: não consigo. Só que assim, você quer viver comigo, tem essas condições. Eu posso te apoiar se não for para a droga, se não for para esse comportamento. Do contrário, eu não consigo te incentivar. Eu não estou dando as costas para quem eu amo. Só estou dizendo: olha, existe uma outra forma de viver, porque essa que você está vivendo eu não concordo. Eu não aceito e nem posso te ajudar. Muito bom. E quando, por exemplo, a família descobre que o filho, né, ou o esposo, ele está usando da dependência química, mas através das redes sociais, de terceiros, assim, logo o dependente é muito difícil, né? Eu acredito que sim, mas o senhor é que pode responder melhor. Que o dependente nunca vai chegar para a família e falar assim: olha, eu estou usando, estou na dependência há tanto tempo. No início, o que a família poderia fazer para evitar que chegasse a tal ponto, né, que realmente precisasse internação, para que a pessoa ficasse já sabendo do que pode fazer para evitar? Você falou uma coisa interessante, né? São raros casos que a pessoa que já se tornou dependente chega na família e abre o jogo dizendo: olha, está acontecendo isso comigo, eu estou passando por essa situação e eu preciso de ajuda. Quando eu falo que são raros, porque existe casos, eu acompanho e conheço, que a pessoa fala: olha, eu estou passando por esse problema, e a família nem desconfiava. Sempre é um baque, é um choque para a família, né? Elas têm a sensação de o mundo caiu, né? Desabou, porque não se espera isso. Nenhuma mãe espera ter um filho dependente. Nenhuma família espera. Mas muitos, do contrário desses raros que assumem que estão tendo um problema, muitos vivem num processo de negação. Então, e são muito espertos, vamos dizer assim, para poder tentar esconder isso ao máximo, né? Até, por exemplo, tem mães que fazem busca nos objetos, né, do filho adolescente, né, vai ver, e quando acha, por exemplo, a maconha, quando acha alguma coisa relacionada à droga, eles juram de pé junto ali que não é deles, que eles até experimentaram, mas não fazem mais consumo, é de um amigo que só está carregando porque esqueceu na mochila. Isso eu ouço há 20 anos. E eles não é verdade, eles estão usando e vão usar mais.
E quando a família descobre, né, através de outras pessoas, ou através da rede social, que infelizmente acaba deixando aparecer sobre isso, a família não pode fugir de ter uma conversa franca, aberta e tranquila com a pessoa. Ou a família chega, né, brigando, chega detonando tudo, né, achando que a pessoa não tem que ouvir nada, então descarrega toda a raiva e isso não funciona. Ou a família também não assume um papel de boba, né? Ai, que lindo, agora ele disse que tá tudo bem, olha que ele mudou de comportamento, ele falou que nunca mais vai fazer isso, e a família fica boba e aí também esquece de acompanhar. Então não posso ir aos extremos. A partir do momento que eu tenho isso, eu preciso estar acompanhando. Lembre-se que os pais, principalmente, são educadores. Eu costumo brincar que os pais têm um projeto chamado Filho no mínimo de 20 anos, se der tudo certo. Porque se não der certo, talvez dure mais tempo ainda o projeto de cuidar desses filhos, né? Então, os pais vão precisar ter uma conversa clara e dizer quais são as mudanças que vão ter. Se tem acesso a dinheiro, se tem acesso a cartão de crédito, que a família estabelece um limite para gastar, se tem acesso a carro, se tem acesso a, por exemplo, ir para casa dos amigos e essa família já não sabe mais quem é os amigos, então vai precisar se aproximar, principalmente os adolescentes. Nós estamos falando de 15 a 18 anos, a família luta muito porque eles falam, não, eu posso fazer as coisas, eu tenho que ter minha individualidade, mas tudo depende da família. Tudo que eles vivem, tudo que eles têm, inclusive o celular, é a família que dá. E alguns falam assim, não pode mexer na minha privacidade. A privacidade dele existe enquanto ele for uma pessoa autônoma, independente, que arque as despesas da própria vida, que assume os riscos e as coisas boas que acontecem com ele porque ele escolheu fazer um caminho. Enquanto isso, os pais estão em todo o direito. Né, tem que intervir, os pais têm que ser pais. Hoje os pais têm medo dos filhos. Às vezes a impressão que os filhos tocam, direcionam tudo em casa porque os pais ficam em volta com medo do que eles vão fazer. E às vezes a gente vai ter que tomar atitudes que eles não vão gostar mesmo. Só que significa que nós estamos fazendo a nossa parte. Quando você fala sobre isso, me vem aqui na mente, e eu já vi você comentando sobre facilitação. Você acredita que os pais, tendo esse comportamento de estar dando ali um celular, já que ele perdeu, ou comprando um tênis, como você comentou anteriormente, você acredita que os pais estão facilitando para que os seus próprios filhos não mudem esse comportamento do uso? Sim, um processo de facilitação. Vou explicar uma ideia que eu sempre falo isso para a família acordar. O dependente químico, ele tem um comportamento inadequado. Então, ele tem pouco esforço e quer ter vantagens na vida. Ele vive se comparando com irmãos, porque minha irmã tem tudo, porque meu irmão recebe isso. Então, se coloca como vítima da história. Porque meu pai não esteve presente, porque minha mãe não teve atenção, continua vítima da história. O dependente vai lá, começa a furtar objetos em casa, começa a fazer tramóias, né, com dinheiro, engana pessoas, começa a mentir de forma descarada. O dependente usa e traz prejuízo, dívida, né, para a família, traz medo para essa família, insegurança para essa família. E aí a família tem a oportunidade de fazer correções. Não há problema nenhum do pai e a mãe investir num filho para estudar, investir num filho que é bom, que pode ter um carro, um filho que pode, né, adquirir algo na vida. Isso não há problema nenhum, né? Isso é natural. E os pais têm a função de continuar sempre dando aos filhos. O problema é que não tem um limite, isso não para. Mesmo esse filho demonstrando toda essa característica inadequada, os pais acabam reforçando este caminho. Então, foi internado, um exemplo. Passou 6 meses. Quando o filho sai dessa internação, a primeira coisa que o pai e a mãe faz é comprar um novo celular para ele. O último foi para a droga, foi na biqueira. Eu estou presenteando de novo sem ele ter feito esforço nenhum. Porque a internação não é sofrimento. A internação é uma forma de tentar fazer a pessoa acordar, despertar,
Mas não é sofrimento. A família acha às vezes que sim. E o dependente químico, então, vai dizer, nossa, você não sabe o que eu passo aqui dentro, como é difícil, como é complicado. Ele vai fazer o chororô. Ó, a vítima de novo aqui. E aí nós precisamos entender que os pais têm o poder de sustentar isso, ou têm o poder de falar, daqui para frente nós vamos fazer em outra direção. E sem medo. Sem medo de falar assim, olha, não tem mais. Não vai ser desse jeito. Ah, mas eu tenho o direito porque minha irmã tem, porque meu irmão tem. Não. Sua irmã é sua irmã, seu irmão é seu irmão e você é você. Vou tratar você conforme as suas condições. Existe uma tendência, né, da família, principalmente as mães, de querer tratar filhos todos iguais. Então, o filho mais velho, ele teve a oportunidade de estudar numa escola particular, ele passou por um vestibulinho, ele entrou na faculdade, ele recebeu um carro, ele recebeu incentivo. Então eu vou fazer isso com a filha do meio. A filha do meio eu faço a mesma coisa. E aí o caçula, eu vou lá e faço a mesma coisa. Só que o caçula não aproveita metade do que os irmãos aproveitaram. E a família fica tentando ainda levar esse caçula. Eu digo, gente, parou a faculdade? Pare. Pare de recomeçar cursos. Pare de tentar pagar a faculdade que ele nunca vai. Um curso de 5 anos dura 8 para terminar, porque a família quer ver formado, em vez de trabalhar para mudança de comportamento, para trazer responsabilidade. Então, a família facilita, em grande parte, sem saber, inicialmente, porque ela não tem noção que isso contribui, e depois facilita, mesmo sabendo, porque ainda assim elas acham que é uma forma delas ter um pouco de controle dos dependentes. De novo, não conseguem. Não, é impossível controlar um dependente que não muda o comportamento. Então, a família acaba ainda tendo esse comportamento, essa ação de facilidade. E isso prolonga um problema para muitos anos. O dependente químico, tendo a certeza que alguém vai estar atrás dele, lá atrás, olhando, vigiando, que vai socorrê-lo, ele não vai mudar. Por quê? Ele não tem necessidades de mudança. Ele não enxerga, por exemplo, que ele está sofrendo uma situação e que a vida dele já não tem mais condição de seguir daquela forma. Porque sempre existe alguém que está confortando a vida dele, resolvendo os seus problemas. Eu costumo dizer que está sempre colocando um colchãozinho para eles caírem confortável. E às vezes precisam cair, machucar e não querer mais cair. E a família precisa compreender que o dependente tem capacidade de assumir a própria vida. Muito bom saber disso. Como você acabou de falar, muitas mães, né, elas falam comigo e eu fico assim, inconformada às vezes, né, com as atitudes, porque muitas falam que têm filhos de 48 anos de idade, 35. Já teve mãe que falou que tem filho de 53 anos que moram com ela o sustenta e, além dela sustentar ele, sustenta também os filhos dele que moram com ela. Porque a mãe, a esposa se separou e deixou as crianças com ela. Então, assim, eu acho, sabe, eu falei, meu Deus, como é que fica, né? Uma mãe que às vezes recebe um auxílio, salário mínimo, para sustentar, além do filho de 48, 53, juntamente com os filhos dele, com os netos. E aí vem como essa dinâmica é adoecida demais, né, Dercy? Porque, assim, essa mãe, provavelmente, ela tem muito medo desse filho morrer, né? Então, ela tem medo de perdê-lo. Só que esse filho está fazendo diversas escolhas na vida e trazendo responsabilidades que ele não está assumindo. Então, primeiro é o filho, depois vem os netos. Sim. Avós não são feitos para criar netos. Não é a função dos avós, né? Avós são para mimar, estragar, brincar e bora para casa, porque assim tem que ser feito. Então, a família, e no caso, por exemplo, e isso é independente do poder financeiro, né? A gente está falando de alguém que tenha baixa renda, de alguém que seja rico, que tenha uma estrutura de vida melhor. Existe essa questão de querer continuar agregando, querer continuar assumindo. Primeiro, que nossa idade vai mudando, nosso corpo já não é mais o mesmo, a nossa vitalidade já não é igual, e aquilo que nós fazíamos 20, 30 anos atrás, hoje já tem mais dificuldade. Então, para essa mãe que já está
envelhecida, já uma pessoa idosa, ela está assumindo muito além do que deveria. Só que, infelizmente, eu falo como um alerta, não assuma quando eles estão novos. Porque isso vai carregando peso. A dependência química e todo o comportamento da dependência, enquanto a pessoa não muda a sua visão de vida, não muda o comportamento, não para o uso, a tendência é só piorar, em todos os cenários. Então, antes era o filho que usava drogas, parou de estudar. Depois esse filho não começa a trabalhar, tem um filho. Agora tem o filho que a mãe e o pai pagam a pensão para esse neto. E aí daqui a pouco tem mais as internações do filho que precisa ter. E aí esse filho continua sem trabalhar. Daqui a pouco outro relacionamento, mais outra criança. E lá atrás estão às vezes os pais, e na grande parte mães, que estão assumindo isso e esquecendo que não é responsabilidade delas. Ou não compreendem, por exemplo, que por mais amor que ela tenha à família, ela também precisa deixar com que cada um assuma a sua parte. Isso é um movimento de clareza que a família tem que ter. O que a Dercy trouxe, né, dessa questão de sustentar os filhos, mesmo eles já sendo grandes, adultos, né? Eu vejo que muitas mães têm muita preocupação. É uma preocupação, às vezes, até um pouco excessiva. E uma mãe mandou aqui um comentário falando que o filho está em recuperação, fez o tratamento ali na clínica, e começou a trabalhar, mas ele conseguiu esse trabalho em outra cidade. E está vindo para casa só aos finais de semana. E ela fica extremamente preocupada e pensando, né, de tipo, será que ele está trabalhando mesmo? Ou será que ele pode vir a recair estando lá longe de mim, estando sozinho da família? O que você pensa a respeito dessa preocupação que as mães têm? Primeiro, toda mãe é preocupada e faz parte, é natural das mães. Não estou aqui para dizer que as mães não devam se preocupar. O problema é que mães codependentes se preocupam multiplicado por 1000. Então essas mães não conseguem olhar de forma clara que seus filhos precisam ser autônomos. Eles precisam ser independentes. Eles precisam amadurecer. Como é que um filho ou uma filha amadurece? Longe dos seus pais. André, mas não é na família que aprende? Aprende. Só se esse pai começa a colocar colaboração. Tem pais que falam assim, não precisa, meu filho, você está ganhando seu dinheirinho aí no trabalho, aqui em casa você não ajuda nada não, pega o dinheirinho e fica com você. Pais orgulhosos, porque precisa colocar esse filho inserido na casa, na colaboração, não porque esses filhos vão dizer como vai ser a casa, porque quem manda são os pais. Mas ele começa a ter valor e utilidade. Então, já começa por isso. Eu falei de orgulhosos porque, assim, eles acham que não precisa. Os filhos precisam ter mais do que eles já tiveram na vida. Então, é bom que o filho participe, entenda. André, ele arrumou trabalho, numa cidade que não dá para vir todos os dias para casa. Maravilha! Vai crescer, vai aprender a cozinhar, lavar roupa, vai trabalhar, vai aprender que não tem ali, abre os olhos de manhã, está tudo pronto na frente dele. Isso cresce, desenvolve. Só que quem está sem preparação, sem orientação, sem apoio, adoecida por toda a situação de codependência, ela não quer largar também. Ela não quer que vai tão longe assim. Vai, meu filho, para a vida, só que não vira a esquina não, que eu não vou conseguir te ver. Quer estar no controle, né? Quer estar no controle. E, principalmente, nós precisamos voltar o dependente químico, a pessoa dependente química, ela tem que ter capacidade, e ela consegue ter. E a família fala assim, ele é incapaz, ele só fica melhor quando está perto de mim. Porque quando está longe, ele só apronta. Claro que ele apronta, ele quer voltar de novo para você continuar fazendo tudo para ele. Quer que você continue mantendo tudo. Então não vai dar certo tudo na primeira vez, mas não quer dizer que não deve continuar nesse processo. Não deu certo no primeiro trabalho, não deu certo morar a primeira vez, não tem problema nenhum. Esse processo continua. A família não quer fazer isso. Então ela pega o controle e diz, você não consegue, você é imaturo, cabeça fraca, você não dá conta disso daí, e aí eu jogo para mim que eu vou fazer. Só que fazer isso
10, 15 anos, cansa. Fazer isso 20 anos, cansa. E aí vem, né? Todas as condições também mudam. Então muda o cenário financeiro, muda as condições, por exemplo, de saúde física, muda a perda, às vezes, de um companheiro. Então tudo isso vai mudando. E a família acaba fazendo o quê? Presa no mesmo movimento. Até enfraquecendo essa pessoa, né? Uma coisa importante, você falou de enfraquecimento, que é bom eu falar sempre aqui. Dercy, que está aqui comigo, a gente conhece há muito tempo. Dercy, você já passou por várias situações na vida. Sim. Se eu virasse para você agora e dissesse assim, que pena, né, Dercy? Que dó que eu tenho de você, tudo que você viveu disso. Você gostaria? De forma alguma. Porque eu estaria desvalorizando a sua força de vida. Exatamente. Uma coisa que é muito comum, é uma situação que sempre traz os comentários das mães, de quem está com uma pessoa dependente química. Que dó que eu tenho dele. Que dó que eu tenho dela. A dó, eu tiro a força da vida da pessoa. Se ele quer viver um estilo de vida, ele dá conta de viver aquilo. Se ele vai passar por dificuldade, ele vai amadurecer. É a força de vida dele. E a dó, eu não estou fazendo nada. Eu estou sofrendo no meu olhar, da minha forma de enxergar. E eu estou colaborando para manter aquele sofrimento, não para quebrá-lo. E principalmente eu estou dizendo, eu não confio em você. Você é fraco, você não vai conseguir ir para a vida. Você não vai conseguir encarar a vida. Mas André, o que eu mais quero é com que ele vá assumir responsabilidade. Então pare de sentir dó. Pare de sentir pena. Sinto muito, meu filho, que você está tendo suas dificuldades, mas eu tenho certeza de que você é capaz de assumir a sua vida e dar conta daquilo que você escolher. Você é adulto, meu filho. E como adulto, eu sei também que você tem a possibilidade de resolver os problemas que você mesmo buscou. Isso não é falta de amor. Isso não é falta, né, de que você vai deixar, estar largando a pessoa. Não, você está dizendo, olha, você tem condições. Ah, eu tenho um trauma. Meu filho, vai buscar o psicólogo e cuide do seu trauma. Ah, eu tenho uma dificuldade financeira. Aprenda como lidar com o dinheiro, vai construindo, administre. Ah, porque para mim tudo é difícil. Também para mim foi difícil, meu filho. Mas eu cheguei até aqui. Onde você quer chegar? Então, eu não posso tentar aliviar. E é como você disse, Samara, eu não posso continuar carregando o outro enquanto ele pode andar sozinho. Senão eu tiro a possibilidade dele poder caminhar. Tiro a força dele, né? A força. Eu sempre vejo pelas suas redes sociais e até mesmo dentro do trabalho do nosso instituto, sempre, vamos colocar aí 92%, sempre mães. E pouco se fala e pouco nos procuram hoje os pais. Por que você acha que isso acontece? E primeiro pela covardia masculina, né? Nós temos aí há muitos anos a figura de pais que são covardes e que não assumem as responsabilidades perante aos seus filhos. Então começa, acho que por isso. Nós estamos também num processo onde a nossa sociedade cada vez mais vem desvalorizando o papel da família. Então a união, a construção de uma família, ela é importante porque não é ser machista, mas eu quero que compreenda uma coisa. Um casal foi feito para viver juntos. A esposa, a mulher, a mãe tem uma função. O pai, o homem, tem outra função. O marido é outra função. Um complementa o outro. São diferentes, mas complementares. E os pais, por toda a cultura machista, e os homens têm uma grande dificuldade de assumir, por exemplo, algo que seja diferente. Dependência química, deficiências físicas, hoje mães típicas com filhos de autismo, os pais não assumem isso. Eles não querem. É como se eu também não quero ter algo que tem um defeito. E outros por si só porque não se importam dentro da história de vida deles. Infelizmente, nós temos essa razão. Então, esse processo dos homens. Existe também uma outra dinâmica que acompanha na dependência química. Eu digo que são os maridos bananas. Porque essa mulher
que tem uma energia masculina extremamente forte, dominadora, controladora. Ela quer controlar tudo dentro de casa, o marido tem que ser banana. Mulher controladora, brava, não tem homem que tem energia. Tem que ser um banana para aguentar. Então, tudo que esse homem tenta fazer, ela não deixa, nem na criação do filho. Então, esse homem fala, cansei. Ela faz do jeito que ela quiser. Então, perde-se a referência para os filhos. Lembrando de que a função dos dois são juntas. O homem tem, como princípio básico, trazer proteção, segurança para a sua família. As famílias estão cada vez mais desorganizadas, bagunçadas, né? Porque não tem mais essa posição. As mulheres são fortes, as mulheres suportam, as mulheres cuidam, criam filhos, são demais. Elas também querem a segurança deste homem. E não estou dizendo que ela é fraca. Estou dizendo que ela precisa daquilo que é necessário. O pai tem um papel, uma função na vida dos seus filhos. Um homem tem uma função como marido na vida da sua esposa. Ele tem uma função dentro da sociedade. E o homem não tem nunca o que a mulher tem, a possibilidade de trazer a vida a alguém. Então, isso precisa ser visto diferente. E quando se tem um problema, os homens também não querem encarar, né? Como eu falei da covardia, porque a mulher tomou a frente, ou porque eles simplesmente abandonaram e aquilo não faz mais parte da vida deles. E na questão da dependência, é como se mais do que os 92%, eu posso dizer que quase 99% é mães, porque a mãe é aquela que está sempre indo, é que está sempre buscando, né? Que eu acho que é muito importante, é lindo fazer isso. Só que, por um outro lado, as mães precisam ser apoiadas, orientadas, acompanhadas, porque senão vão fazer muito além do que deveriam, muito do que precisam. E uma coisa, uma situação importante que eu quero trazer aqui. Uma mãe que cria um filho solo é muito difícil e ela nunca vai ocupar o lugar do pai. Ela vai ser mãe. Não é panha, né? Panha que fala. Não é. Ela é mãe. O pai, né? Não vai. O pai é, mesmo que seja um traste, é o pai. Né? Eu brinco que é o traste às vezes. Mas agradeço o traste, porque o traste é o pai do seu filho, da sua filha. Então, não exclua esse pai da vida dos seus filhos. Quando eu digo excluir, não quer dizer que você precisa ter ele na sua porta e recebendo ele na sua mesa para almoçar todo final de semana. Não. Mas entenda, ele foi um péssimo marido para você, mas também pode ser um bom pai. E se ele foi um péssimo marido e é um péssimo pai, só deixe os seus filhos entenderem que ele é assim. Mas não precise excluí-lo, tirá-lo, condená-lo. Né? Porque os filhos, mesmo sem saber, continuam amando esse pai que não está presente. Ou quando eu digo, eu nem quero sonhar que o meu filho seja igual àquele traste. Aí essa mãe, né, por ironia da vida, e não é ironia, né, existe uma justificativa, essa mãe vê crescendo um homem na sua frente igualzinho o pai. Claro que isso acontece muito. Né? É culpa dessa mãe? Não, porque ela está tentando de alguma forma proteger o filho, mas ao mesmo tempo continua odiando, brigando, continua não reconhecendo que esse homem passou na vida dela, e ela deveria no mínimo agradecer que esse homem ensinou alguma coisa para ela e trouxe um filho para ela, no mínimo, né? Do restante, se ele não é gente boa, deixa ele seguir com a vida dele, com o destino dele, ele vai colher e vai receber tudo o que ele fez na história. Isso não compete a gente. Mas, infelizmente, nós precisamos mudar a nossa realidade social, nossa realidade hoje, porque os homens precisam voltar a assumir o seu papel dentro das casas, das famílias, dentro da relação, né, com os casamentos, porque isso vai fazer com que a gente tenha uma sociedade mais estável. As mulheres são importantes, os homens também. Ninguém é menos importante. Não estou brigando pelo feminismo ou pelo machismo, e sim pela família. Né? Enquanto nós estivermos separados, enquanto nós tivermos destruição de famílias, nós vamos ter problemas gigantescos. Infelizmente. A Dercy tinha comentado, né, sobre a questão das medicações, e tem uma pergunta aqui que eu gostaria que você pudesse trazer mais clareza para as famílias. É comum ou tem uma tendência que um usuário
de substâncias venham a desenvolver algum transtorno mental? A questão do transtorno mental, Samara, vem por duas visões diferentes. Há muitos jovens que já têm, né, uma predisposição a desenvolver um transtorno mental. E existe uma fase onde isso é mais recorrente, na idade de 15 a 25 anos. Por quê? Nessa idade, ainda o nosso cérebro está no processo de maturação. Ele não se completou toda a sua formação. Então, tudo que interfere nessa fase, a própria adolescência, o uso de substância, ou na família, por exemplo, já existe casos de transtornos mentais, tudo isso pode ser algo que esteja num processo de surgir. Há muitas pessoas, muitos jovens, que, por exemplo, apresentam quadros, né, psiquiátricos, sintomas de transtorno mentais e buscam o uso da maconha, o uso de alguma droga para aliviar aquele tormento que existe mentalmente. Então, nem sabe certamente o que é, às vezes nem tem um diagnóstico, nada, mas o uso da droga é como se a pessoa usasse como um medicamento para ficar melhor. E aí vem um grande problema, que atrás disso piora o quadro, né, mental dessa pessoa. Então, quem tem depressão, os sintomas vão piorar. Quem tende a ter um surto psicótico, isso vai piorar, né? Se tem um desenvolvimento de uma esquizofrenia ou um transtorno afetivo, né, de humor bipolar, também vai piorar esses sintomas. Então, existe essa primeira parte que pode acontecer. Existe uma pessoa que há muito tempo está usando diversas drogas, fazendo mistura. Essa pessoa vai desenvolver algum tipo de alteração mental, não especificamente uma doença ali, por causa do uso direto, né, e obsessivo compulsivo da substância. Então essa pessoa, de fato, pode entrar em delírio paranoide sem uso de cocaína, ela pode, de fato, desconectar da realidade, né, ficando psicótica, né, de forma constante. Ela pode, de fato, ter, né, um desenvolvimento da depressão por tantos picos de dopamina, de euforia, e isso estar depois desequilibrado, né? Então, existe o fator da pessoa também fazer isso, desenvolver a doença mental a partir de um consumo extremamente, né, pesado, mas principalmente intenso naquilo que mexe na mente da pessoa. E diferente daquilo que a gente tem de exames na medicina, na nossa ciência, você pega lá e pode fazer um raio-x, você vê todos os seus ossos, faz uma ressonância, você vê como é que é o calibre de uma veia, né, de uma artéria. Nós não temos nenhum exame que constate o nível da nossa capacidade de não surtar. Até que ponto a gente pode resistir na vida com traumas, com problemas, com uso de substância, com bebidas, e não surtarmos, não sairmos da nossa realidade, não conseguimos enxergar o nosso mundo real porque aquilo está me levando, né, a uma loucura, vamos dizer assim. Então, isso é perigoso para a família, claro que já entende, né, que tem alguns quadros de risco, né, por ter histórias na família, mas para todo jovem que está aí, né, começando ao uso de bebidas e de maconha de forma muito precoce demais. Entendi. Lembrando, como já foi dito aqui, quando o dependente está consciente do que ele está fazendo, do que ele está passando. Uma pergunta, assim, não deixa de ser uma curiosidade, não somente para as famílias, Sim. como para mim também. Será que nos momentos de sobriedade, do não uso, será que ele para pensar no que ele está fazendo com a vida dele? Poxa vida, olha o que eu estou fazendo com a minha vida, olha o que eu estou fazendo com a minha família, eles não esperavam isso de mim, o que eu fiz da minha própria vida. Será que eles têm esses momentos? Não de remorso, assim, mas de pensar mesmo, assim, sabe, do que se tornou a vida dele. A família, acho que como você, né, Dercy, precisa, assim, tem a curiosidade de entender se o dependente tem consciência. Exato. Né? E a consciência diz assim, eu também penso nas pessoas. Dependente químico tem capacidade de amar. Eles não são embotados afetivamente, né? São pessoas que são capazes de amar.
Claro que dentro de um ciclo ou outro de uso, dentro de uma dinâmica e outra, até mesmo alguns irmãos que querem parar e ainda acabam tendo recaídas, eles pensam que eles estão, de fato, né, prejudicando a eles e também a família. Numa fase mais inicial, eles não acham que estão tendo tantos problemas assim. Mas com o passar do tempo, eles percebem que perderam anos da vida, está trazendo sofrimento, distanciamento, né, de filhos, dos pais. E isso também, em vez deles tratarem como uma motivação, eles tratam como se fosse algo que alimentasse o uso para fugir disso também. Entendi. Então, eles têm, claro, momentos que eles podem decidir e mudar. Eles também podem reavaliar, né, por que estão seguindo daquela maneira e como está provocando, por exemplo, né, o sofrimento da família. O que às vezes demora é que o dependente ele tem um processo de compulsão tão intenso que ele vai manter isso da maior forma possível, de maior tempo possível, e isso faz com que ele não pense em nada, não se importe com nada. Mas o dependente químico é um ser humano, uma pessoa que de fato tem afeto. E uma das características de uma pessoa dependente química é não saber lidar com suas emoções, não saber lidar com seus sentimentos. Então, às vezes, por não saber lidar com isso, eles têm uma fuga, uma bengala na vida que se apoiam através do uso da substância. André, eu gostaria de ter certeza que ele está pensando em mim. A família não precisa comprovar nada. E a família às vezes fica iludida nesse aspecto, ADC, porque os dependentes químicos vivem de promessas. E eles são tão acostumados, tão preparados em manter mentiras, em fazer manipulações, que eu costumo dizer que eles mentem sem se sentir vergonhados. Mentem acreditando que é verdade. Às vezes eles até mesmo acreditam que é verdade. Mas a família fica muito convencida. E a família precisa entender que não é um toque mágico. Não é um despertar de uma hora para outra. André, mas tem pessoas que tiveram um despertar espiritual, acredito. Jesus é o maior recuperador de vidas. Por quê? Quando eu me converto, eu vou nascer para uma nova vida. Morre minha vida, né, antiga, tudo aquilo que eu vivi. Só que uma nova vida vem o quê? Mudança de comportamento. Vou sair do ambiente que eu vivia, vou parar de andar com as pessoas que eu andava, eu vou aprender a ser uma pessoa melhor. Então Jesus é a pessoa que vai me guiar. E Jesus, diferente dos seres humanos, não vai decepcionar nós. Então, isso de verdade é algo importante. Mas, o que a gente precisa entender? Ninguém muda do dia para a noite. Eu costumo dizer que quem transformou a água em vinho foi Jesus. No máximo que a gente pode fazer é transformar um suco de uva em vinho. É um processo mais demorado. E aí o que acontece? Tudo que está há anos passando, a pessoa também vai demorar um período para se modificar. Aquele que se converteu vai aprender a ser uma nova pessoa. Aquele que está aprendendo uma nova área da faculdade vai demorar um tempo para colocar em prática. Só que as famílias às vezes vivem da ilusão. Agora ele diz que vai para a igreja toda semana. Ele nunca disse isso. Isso não significa mudança. Agora ele prometeu para mim que quando ele sair da clínica, ele vai entrar na faculdade e vai terminar. Isso não é mudança. Agora ele diz que não vai mais sair de casa de forma nenhuma e fica tranquilo que ele vai respeitar tudo. Às vezes a família quer, de fato, acreditar naquilo. E o dependente químico, que é muito esperto, manipulador, fala aquilo que a família quer ouvir. Mas eles têm consciência, sim. Têm capacidade de amar, sim. Têm sentimentos. Só que a família, às vezes, não permite eles lidarem com aquilo que eles estão fazendo. A família, às vezes, não deixa eles amadurecerem isso. Encarar mesmo, né? Olha, eu fiz errado tudo isso aqui, beleza. Vou ficar chorando ou eu vou aprender para tocar minha vida? E a família, às vezes, não dá tempo para eles aprenderem. Então, fica ali nesse movimento constante. E até pensando nisso, né, que a Dercy trouxe, eu vejo que muitas famílias falam assim: eu acho que eu tô caindo nas manipulações deles. Será que eles estão me manipulando? Existe uma forma
ou alguma orientação que você possa dar para que as famílias evite estar caindo nessas promessas ou tentar separar o que é promessa, o que é manipulação? Será que agora vai ou será que é mais uma vez que ele está me enrolando? A família precisa ter parâmetros, referência do que quer viver com um dependente químico em recuperação. Às vezes a família não entende que o dependente químico em recuperação, ele não tem, né, que provar nada para a família. Ele não tem que provar para a família. E principalmente, a recuperação dele é responsabilidade dele. Vou dar um exemplo comum disso. Quem é que marca atendimento para filhos dependentes, Dercy? São as mães. São as mães, geralmente as mães. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a mãe acha que ela vai ajudar ele na recuperação, marca o psiquiatra sem ele saber, marca o psicólogo sem ele saber, leva ele na igreja, vai buscar na porta do grupo de apoio, vai levar no médico. Então, ela acha que a recuperação é isso. André, você está falando sobre a manipulação, você acabou de falar para mim agora, Samara. Então, mas ele está dizendo para mim que ele vai fazer. Tá, mas por que você não faz um combinado de forma coerente? Então, eu vou pegar um ônibus para ir até a cidade e ir no grupo. Em vez de você dar o dinheiro, saiba na sua cidade qual é o cartão que você pode dar para ele, fazer para ele, e você coloca o crédito no cartão. Você está eliminando uma possibilidade de ser enganado novamente e ele usar o dinheiro para outra coisa. A família às vezes pede para ser enganada. Porque ela fala assim, agora vai mesmo, né? Então, olha, tá firme. Vou dar um cartão de crédito para ele. Dou um cartão de crédito. Não, sabe qual é o pior? Ele tá bonitinho, né? Tá fazendo academia, tá indo, né, no grupo, diz que quer trabalhar, tá se esforçando, tá 3 semanas em casa, gente, não fez nada, olha, tá bonitinho. 3 semanas é nada para quem tá 5 anos usando drogas. Então, um dos sinais que deve ser claro que um dependente está manipulando é menos promessa, mais ações. E uma coisa muito clara, tá? É a humildade para poder recomeçar a vida. Humildade não é vítima, não é achar que não é merecedor, não. Humildade é, olha, eu preciso aprender. Porque dependente também é arrogante, né? São muito, às vezes, egocentristas, né? Como características. Eles querem saber tudo. Então, na ação, a família precisa perceber. Tá, humildade. Eu tenho uma ideia maravilhosa, mãe. Agora eu vou montar um lava rápido. Tá, como? A senhora vai me dar o dinheiro, eu vou fazer tal coisa. Tá, mãe não vai dar o dinheiro para comprar nada, não. Você não quer me ajudar, tá vendo? Você não acredita em mim. Você não entende que você não tá me apoiando. Não, eu te apoio. Mas você precisa começar primeiro a aprender a trabalhar, se manter limpo, primeiro ter uma rotina de vida, e aí você vai conquistar. E quem sabe no futuro, daqui 1 ano, 2 anos, se você continuar com essa mesma ideia, eu posso te ajudar ou com uma outra ideia. Então, às vezes a família ela quer ouvir algo que o dependente vai falar, e claro, ele vai falar o que você quiser ouvir. Ele vai te prometer aquilo que você quer ouvir. Até porque ele quer manter o comportamento que ele está tendo, né? Sim, com certeza. Como foi falado aqui, eu também sou psicóloga, mas eu não atuo nessa área da dependência, né? E aí eu gostaria de que você falasse um pouco sobre essa especialidade. O que você pensa a respeito das famílias buscar assim, um profissional da psicologia que é especialista na dependência química ou um psiquiatra que tem esse trabalho? O que você pensa a respeito disso? Primeiro que hoje nós temos uma dificuldade de ter profissionais capacitados na área da dependência química. Como você mesmo disse, você trabalha numa outra área de atendimento, com mulheres. Nós passamos pela nossa formação de psicologia, não tem nada que mostre sobre dependência química. A faculdade, ela traz os conceitos básicos, o trabalho de clínica, e aí é o que acontece. Saímos da faculdade formados sem ter a noção de atuar dentro dessa área. E também, claro, que existe um rótulo, né? Um estigma de quem quer trabalhar com a dependência química ou com a psiquiatria. Infelizmente, isso afasta muitos profissionais acreditando que é uma área muito complicada, né, de se atuar e de agir. Inclusive, dentro dos nossos projetos, a gente vem falando muito, eu venho pensando muito, que é de fato ter profissionais que busquem, né, se especializar
entendendo toda essa dinâmica para ajudar o maior número de famílias possíveis. Hoje, absurdamente cresce o número de famílias que estão tendo a notícia de que um ente querido está usando drogas. E não temos um número de profissionais ainda capacitados, né, que entendam a dinâmica da dependência química para ajudar essas famílias. Enquanto ainda, infelizmente, há profissionais que têm visões distorcidas sobre o uso de algumas substâncias e acabam meio que também confundindo as famílias. E confundindo, inclusive, a pessoa que é usuária e se torna dependente. Então, isso gera uma bagunça e, infelizmente, nós precisamos combater. Ter profissionais preparados. Estamos, inclusive, estudando, venho pensando e estudando, trabalhar de como preparar profissionais para que possam atender cada vez mais as famílias. Porque eu entendo que a família, ela é a base da mudança. A família ela vai ser o processo da mudança, porque ela que pode facilitar e manter todo esse comportamento, ou é aquela que pode mudar a direção. Então, nós precisamos do quê? De um grande time de profissionais que possam fazer isso, né? Eu tento fazer dentro da minha parte, usando todas as minhas redes sociais, mas não dá para ainda tirar uma cópia de mim, né, para a gente poder fazer isso. Mas a gente pode multiplicar pessoas com conhecimento, né, e dessa forma a gente conseguir tocar em mais famílias, levando um trabalho sério, né, um trabalho de honestidade, porque existe também dentro da dependência química toda uma dinâmica de ser desonestos, né? Às vezes as clínicas, alguns profissionais também se submetem a isso, né? É um clima muito de desconfiança, porque tem pessoas que podem se aproveitar do quê? Do desespero de uma família. Para mim, o profissional ele vai ter que trabalhar claramente com a parte técnica, conhecimento, ter a bagagem e o apoio para ele fazer a prática, mas dentro dos valores, né, de vida, essa pessoa tem que ser honesta. É a única forma da gente combater de forma unida com a família aquilo que o dependente faz e mudar, né, de fato, transformar as famílias de uma forma melhor. Você falou bastante, né, André, da questão do papel da família, do quanto a família pode ser aí um agente de transformação, quanto a família pode contribuir para a recuperação dessas pessoas que têm a doença da dependência química. Qual seria o primeiro passo ou qual a primeira ajuda que a família pode buscar quando ela entende que tem um problema na minha casa, tem um dependente químico, não estou conseguindo lidar, não sei o que fazer? Qual é o primeiro passo? Contraditoriamente, a família precisa primeiro cuidar dela. E como seria esse cuidado? Porque o primeiro é a tendência de buscar para o dependente. Então, o cuidado eu preciso buscar grupos de apoio, profissionais especializados que eu possa ter acompanhamento para entender o que é a dependência química, o que é a codependência e quais são as ações que a família precisa mudar. A família precisa também ter uma correção da visão dela sobre o que está vivendo, sobre as coisas que tem com o dependente químico. Então, eu recomendaria que essa família pudesse estar engajada, inclusive dentro do nosso grupo de apoio que eu tenho, que é um grupo do programa Superação com Amor. Todas as semanas, todas as segundas-feiras eu estou lá com essas famílias. Por quê? É uma forma prática de tirar dúvidas do dia a dia, de fortalecer essa família que às vezes ainda está enfraquecida. Uhum. A família ela se torna muito frágil, muito vulnerável a toda essa vivência com o dependente. Então, quanto mais vulnerável, quanto mais frágil, mais eu estou no controle do dependente químico. Então, o primeiro passo dessa família é ter apoio. Eu preciso ter suporte, acompanhamento, porque, de fato, eu não sei todas as respostas e essa família precisa ter esse esclarecimento. Então, ela vai estar forte. Ela vai conseguir saber uma direção. E isso vai ajudar porque a pessoa dependente química, ou até mesmo o filho que está começando a entrar dentro desse mundo, vai perceber que existe uma diferença nessa família. Não é que a família deixou de amar, é que essa família agora começou a treiná-los para a vida. Né? Porque o que acontece com a família despreparada? É uma família que não consegue treinar os dependentes químicos para a vida. Que é muito o que você fala do app da recuperação, né? Sim. Eu costumo dizer, inclusive no café, quem me acompanha, nesse programa matinal, que é sempre segunda a sexta às 8 horas da manhã, no YouTube, eu falo o seguinte:
Nós precisamos colocar o app da recuperação. André, o que é essa história de app, né? É aprender, então eu busco conhecimento, eu vou entender como tudo isso funciona, eu vou ter condições de começar a colocar em prática, porque não adianta eu aprender e não colocar nada em prática, porque aquilo não vai trazer efeito nenhum. Não adianta eu passar no médico, pegar a receita do remédio, comprar o remédio e não colocar o remédio na boca. Então não funciona. Então eu tenho que praticar. E, claro, entender que tem que se persistir. Então, aprender, praticar e persistir. A persistência é, quando eu coloco o primeiro limite no dependente químico, ele vai lá e se explode. Ele toca o terror, ele vai usar mais substância. Ele quer mostrar para você que você não vai conseguir colocar limite nele. Mas, se você não desiste, está persistindo, você está praticando o que você está aprendendo, ele vai falar, ixi, minha mãe está totalmente diferente. Nossa, o que aconteceu com a minha mãe? Já ouvi histórias dessas. Minha mãe agora, conheceu um tal de doutor André, eu não sei. Agora acabou com essa história aí. E aí, assim, eles param de ter o controle dessa mãe. Param de dominar as emoções dessa mãe. Param de fazer as chantagens emocionais, porque assim, não está funcionando mais. Claro, eles vão buscando outros caminhos. E essa mãe sendo orientada, acompanhada, vai falar, ó, tá percebendo que ele só mudou o jeito, mas ele está fazendo igual? Então, a recomendação é a família se fortalecer. Apoio com suporte e acompanhamento. Muito bom. A família precisa mesmo dessa orientação, afinal de contas, ninguém está preparado, né, para ter um dependente químico em casa e a gente nunca vai saber como lidar. Então, ter esse acompanhamento é importantíssimo. Que maravilha todo esse bate-papo aqui, né? Eu acho que daria para a gente ficar muitas horas aqui falando e trazendo mais perguntas, porque é um assunto que envolve muitas coisas. Mas eu quero agradecer por vocês dois estarem aqui, por a gente ter batido esse papo. Dercy, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Porque a Dercy está aí conosco diariamente, está todos os dias, então muito obrigada, Dê, por você estar aqui. Eu que agradeço. André, é sempre muito bom te ouvir, aprender com você. O André tem uma bagagem aí gigante. E quero agradecer vocês que estiveram aqui conosco, que acompanharam aí o podcast, o AndréCast. Como eu falei no começo, é um piloto. Então, se você gostou, se você achou interessante o nosso bate-papo, se você quer que façamos mais gravações, que tenha o podcast mais frequentemente, deixa aqui abaixo nos comentários, fala se você gostou, encaminha, divulga esse vídeo, porque assim a gente vai entender se é um projeto que a gente deve colocar mais energia e continuar. Então, muito obrigado e até o próximo. Você quer ajudar o dependente químico e ainda não está inscrito aqui no nosso canal? Faça isso agora. Ative aqui a sua inscrição e a notificação. Vamos juntos e juntos somos mais fortes.